Oi, gente! Oi, turma 301, tudo bom com vocês? Meu terceirão, aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós iremos dar início aos nossos estudos do capítulo 6, que tem como tema Direito, Cidadania e Movimentos Sociais. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Então vamos lá, gente. Mais um tema importantíssimo, tá, galera? Quando a gente aborda, né, direitos, cidadania, movimentos sociais, a gente tem que ter uma noção que foi um movimento de conquistas, certo? Se hoje nós, enquanto cidadãos, temos essa ideia, temos direitos assegurados por lei, inclusive um deles, né, é o nosso direito de ser cidadão, né, de exercer a cidadania. Muita gente deve a movimentos sociais e, mais importante que isso, eu acho que é fundamental que a gente entenda que foi todo um processo de conquista, certo? Tanto que a relação entre direitos e cidadania, ela é uma relação muito próxima, né? Um está diretamente atribuído, né, atrelado ao outro. Então, vamos retomar esse histórico para a gente poder entender qual foi a dinâmica que ocorreu para que os direitos fossem sendo conquistados até ele ter, né, essa cara, essa dinâmica do jeito que a gente conhece. Então, hoje, a gente sabe, inclusive, que nós temos direitos, né, assegurados até para segmentos específicos, né? Tem direito de todos, direitos das mulheres, direitos dos negros, das crianças e do adolescente, né, estabelecido pelo ECA, direito do consumidor, direito dos idosos. A gente sabe, né, que há várias leis e decretos que traduzem esses direitos e, mais do que isso, que garantem que a lei é obrigada a te garantir, né, que você tenha a garantia desses direitos. Só que a gente, né, enquanto cidadão, também tem que fazer valer o nosso direito a ter direito, certo? Então, os direitos básicos dos cidadãos, eles devem ser garantidos pelo Estado e nós, enquanto cidadãos, devemos fazer valer os nossos direitos, certo? Alguns povos da antiguidade, como, por exemplo, os babilônios, com o Código de Hammurabi, lá do século XVIII antes de Cristo, e os gregos de Atenas, né, com as leis de Clístenes, do século VI antes de Cristo, já tiveram suas normas registradas por escrito, certo? Então, a gente consegue perceber que há um movimento, um esforço em registrar normas, que também, né, com normas vêm os seus direitos e os seus deveres, desde séculos antes de Cristo, certo? Então, as leis babilônicas, elas reforçavam o poder do Estado, certo? Aquele Estado com letra maiúscula, o mesmo Estado que tem que garantir os direitos do cidadão nos dias atuais. E para os atenienses, né, com a lei de Clístenes, elas definiam as instituições da democracia. Só que nenhuma das duas tratava dessa ideia de direitos humanos, que a gente vai ver que é de uma história muito mais recente, tá? Aí a gente vai sair desse contexto antes de Cristo e vamos ver, né, que somente a partir do século XIII, na Inglaterra, é que foram criadas, né, as primeiras cartas, os primeiros estatutos garantindo alguns desses direitos. A gente pontua, né, a Magna Carta, ali de 1215, 1225, como um marco, né, ela protegia apenas os homens livres, e a Petition of Rights, certo? Que requeria, né, o reconhecimento das liberdades para os súditos do rei. Tá? A mais importante das cartas dos direitos, né, nessa retomada histórica que a gente está fazendo na aula de hoje, foi a Bill of Rights, certo? De 1689. Basicamente, esse documento submetia a monarquia à soberania popular, transformando-a, né, numa monarquia constitucional. A gente ainda teve, né, o Act of Settlement, que completava o conjunto, né, de limitações ao poder monárquico, e esse nome, eu sei que vocês já escutaram, né, que é o habeas corpus, certo? O habeas corpus basicamente anulava prisões arbitrárias.
Todos esses atos, esses documentos que eu mencionei agora, gente, eles contemplavam apenas as pessoas nascidas na Inglaterra ou que lá viviam, tá? A gente só foi, né, no século XVIII, quando as colônias inglesas da América do Norte se tornaram independentes, foram criados também alguns documentos importantes que vão construir, né, essa caminhada para a nossa conquista de direitos, certo? Então, a gente menciona, né, a gente contou como as mais importantes a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, e a Constituição, né, estadunidense de 1787. Nesse mesmo ano, foram ratificadas as 10 primeiras emendas à Constituição, certo? E nessas emendas, né, determinava claramente os limites do Estado e também definiam como a liberdade deveria ser estendida aos cidadãos. Essas emendas, elas garantiam a liberdade de culto, de palavra, de imprensa, de reuniões pacíficas, entretanto, né, promoviam a distinção entre os seres humanos, já que não aboliram a escravidão. Então, perceba, gente, que nesse primeiro momento, né, no início dessa caminhada, a gente começa a ter uma garantia de direitos, ainda que bastante exclusivos, né, que não incorporavam todo mundo, mas já era um primeiro esforço, certo? A ideia de direitos para todos vai ser bem posterior, né? A gente já vem num contexto de Revolução Francesa, né, lá de 1789, onde os direitos baseados, né, na liberdade, igualdade e fraternidade passam a ser entendidos como universais, ou seja, passa a ser um direito de todos, né? Esses direitos, né, eles estão expressos, eles estão marcados na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi aprovada pela Assembleia Nacional Francesa, certo? Mas o próprio nome do documento já diz para a gente que ele é excludente. Perceba que ele fala Declarações de Direitos do Homem, certo? Então, não se estendiam às mulheres. Inclusive, né, em 1791, um ativista francês, né, Olympe de Gouges, ele propôs uma Declaração de Direitos da Mulher e foi punido, né? Acabou morrendo na guilhotina. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos são a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, da Organização das Nações Unidas, que foi criada em 1948. Então, gente, a ideia de direitos humanos, um direito universal que contempla a todos, ela é extremamente recente, né? Ela é de 1948. E foi exatamente nesse documento, né, que teve essa extensão da liberdade e da igualdade de direitos nos campos econômico, social e cultural a todos os seres humanos. E quando eu falo, né, que essa declaração ela tem uma concepção universalista, isso quer dizer que os direitos humanos estão acima de qualquer poder existente, seja do Estado ou seja dos governantes, certo? Inclusive, né, na teoria, em caso haja violação desses direitos, os responsáveis eles devem ser julgados pelo Tribunal de Haia na Holanda e devidamente punidos, tá? Então, deixa eu passar aqui. Então, gente, para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios diversos número 10, exercícios do 1 ao 20, tá? E como nossa atividade evolutiva número 1, vocês devem fazer, né, explicar a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né, de 1948. Essa explicação, galera, deve ter pelo menos 20 linhas. Então, caprichem e atenção para atender os parâmetros solicitados. Tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.